Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui num tratamento que nós vamos dar agora, tá? Sobre espelhos, ainda dentro do grande tema chamado reflexão, mas reflexão em espelhos que nós vamos chamar de esféricos. Espelho esférico, que é a ideia de você ter uma calota. Ah, o que é uma calota? Peguei aqui uma bola, cortei essa bola, então formou-se aqui uma calota na superfície. Ah, com uma casca, exato, com uma casca. Né? Peguei uma bolinha de Natal, daquelas antigas de vidro, tá? Hoje não é legal, né? Quebra muito fácil e pode machucar, né? Com mais facilidade, com facilidade. Então você fala assim, cortei a bolinha de Natal, opa, então vou ter aqui uma calota, né? Uma casca dessa esfera. Opa, mas para criar essa esfera aqui eu tenho o quê? Um raio. Então fui lá, criei essa minha bola, né? Tem um raio aqui. Esse mesmo raio está aqui, ó, raio, né? Ok? Então, opa, eu tenho essa calota, né? A calota esférica, uma calota da esfera, uma casca da esfera. Legal. E essa casca pode ser refletora tanto da parte de dentro como da parte de fora, tá? E como é que eu vou identificar isso? Com esses dois desenhos. E quem no primeiro momento inadvertidamente olha, fala assim, a mesma coisa. Não são. Se reparar bem, aí você dá aquela paradinha e fala assim, depois dele falar isso eu vou ter que olhar melhor. Né? Quando você olha bem ali, você vai ver que, olha, nesse primeiro caso eu coloquei umas firulinhas aqui. E nesse outro caso eu coloquei as firulinhas do outro lado. Então o que acontece? Nesse primeiro caso, a parte refletora é a parte interna. Ah, então esse espelho aqui é chamado de côncavo. Né? Côncavo. Espelho côncavo, a parte interna é a parte refletora. E nesse aqui eu coloquei as firulinhas atrás da curva. Então a parte refletora é a parte de fora, a parte externa. Então esse aqui é chamado de convexo. Nossa, isso confunde, hein? Pois é, côncavo, né? A parte interna, convexo, a parte externa. Legal? Vão formar imagens diferentes? Sim, vão formar imagens diferentes porque tem lados diferentes refletindo. E aí, por ter lados diferentes refletindo, vão desviar a luz de forma diferente. Eu posso continuar na mesma pegada, entender a reflexão e também pensar naquela ideia de a bola que bate e ricocheteia? Pode, perfeito, continua sendo válido. Né? Nesse sentido, você pode até pensar junto comigo aqui, ó, quando a bola bate na parte interna, bate e entra. E aqui, quando bate na parte externa, bate e foge. Legal? Então vão refletir de forma diferente. Ora, mas antes de a gente fazer o estudo, né, matemático, o estudo aí da formação de imagens nesses espelhos, cabe a gente comentar aqui que temos um espelho, olha só, esse desenho. Esse desenho indica para mim que a parte refletora é qual? É essa aqui, né? A parte interna, o côncavo. Muito bem. Para criar essa superfície, né, nós temos aí um raio de curvatura. Foi necessário desenhar um raio de curvatura. A gente pode criar isso. Eu vou criar junto com vocês. Vou pegar meu compasso aqui, ó, muito tecnológico, já volto. Vou pegar meu compasso e esse meu compasso muito tecnológico é o quê? É um cordãozinho. Perfeito? Nesse cordãozinho eu vou colocar ali minha caneta, tá? Onde eu já fiz aqui um lacinho. Legal? Aí, ó, fiz o lacinho, coloquei aqui. Opa, ó, tem aqui um raio. Ah, mas eu posso fazer maior, posso fazer menor, posso fazer grandão, maior, 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 maior. Eu fiz até um nozinho aqui para me identificar aqui, ó, meio metro. Aí você fala assim, coloquei o nozinho, certo? Que é a ponta seca do compasso. E tracei a curva. Olha que beleza. Criei uma curvatura. Perfeito? Criei uma curvatura. Ah, então eu quero que a parte interna seja a parte refletora. Legal? Então é o espelho onde a parte interna é refletora, então côncavo. Tá, aqui eu tenho o eixo, chamado eixo principal.
ok? Eixo principal. Nesse eixo principal, vou ter esse pontinho aqui que nós vamos chamar de vértice, que é o cruzamento do eixo principal com o espelho. Tudo bem? Aqui onde eu coloquei a ponta seca do compasso, onde eu coloquei ali para desenhar a curva, desenhar essa curva aqui, nós temos o chamado C, centro da curvatura. Então, essa distância é o raio, ó. Tá aí, ó, raio. Raio de curvatura, né? Onde eu coloquei a ponta seca do compasso até a curvatura do espelho. E existe uma propriedade, né, que nós vamos identificá-la como foco. O foco fica sempre na metade da distância. Então, quem que é o foco? É metade do raio, é C sobre 2. Então, o foco vai ser sempre metade do raio. Perfeito? Tá aí. Então, 3 pontinhos. C, centro de curvatura, que é da onde eu coloquei a ponta seca do compasso e desenhei a curvatura do espelho. Não tenho compasso, Reinaldo. Cordãozinho, barbante, cadarço, né? Beleza? Qualquer fiozinho, o fio dental, qualquer fiozinho, né? Dá para você fazer o quê? A curvatura aqui do espelho. Beleza? Tá, então C, centro de curvatura, V é o vértice, que é o cruzamento do eixo principal com o espelho. Vértice. Na metade da distância, foco. Muitas vezes o pessoal fala assim, ó, o foco é metade do segmento CV. CV dividido por 2, é o foco. Tudo bem? Legal? Mas e se o espelho fosse um espelho convexo? Não. Como é que eu faço se o espelho fosse convexo? Guardaram essa ideia, legal? Estão vendo que o foco e o centro de curvatura estão na frente do espelho, né? Na parte refletora, aqui, ó, na frente da parte refletora. Guardaram? O que aconteceria se eu tivesse aí um espelho convexo? O espelho convexo, nós teríamos qual a ideia? Vamos desenhar o espelho convexo juntos aqui, de novo, colocando, né, a nossa canetinha aqui nesse nosso laço. Legal? Coloquei a canetinha no laço. Beleza? Pronto. Tem aí um nozinho, tá? Onde eu vou desenhar então agora aqui um espelho convexo. Para desenhar nosso espelho convexo, você fala assim, mas você vai desenhar igual. Vou desenhar igual. Para mostrar para vocês o seguinte, o que acontece? Tem um outro espelho convexo agora, mas para ser convexo tem que ser a parte de fora refletora, a curva externa. Então, peraí, a curva é externa, não interna, né? Então, quer dizer, tá aqui, ó, espelho convexo. Porque a parte refletora é o outro lado, a parte externa. Mas, novamente, eu tenho aqui, ó, o eixo de simetria, o eixo principal, certo? O centro de curvatura e o vértice. Na metade do segmento CV, eu tenho aqui o foco. Nossa, de novo, ó, raio de curvatura. Tem aqui, ó, o raio. Muito bom. Acontece que nesse espelho, o que está acontecendo? Tanto o centro de curvatura como o foco ficam agora dentro do espelho. No espelho côncavo ficam fora. Vamos aproveitar esse desenho aqui que a gente consegue ver isso, ó. Tá aqui, ó. No espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura estão fora do espelho. No convexo, o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho. Nós são virtuais. Mas a gente vai usar uma outra terminologia. Ao invés de falar virtual, a gente vai dizer o quê? Positivo e negativo. Opa, então, no espelho esférico côncavo, eu vou ter aqui um foco com sinal positivo. No espelho esférico convexo, eu vou ter um foco com sinal negativo, para dizer o quê? Virtual, dentro do espelho. Legal, né? Tá joia? Então, esses sinais já vão me ajudar bastante na construção aí das equações, dos sinais aí para os espelhos esféricos. Então, os dois tipos de espelhos. E para desenhar esses dois tipos de espelhos, para a gente produzir imagem, a gente vai precisar aí conhecer alguns raios de luz. Na próxima aula a gente conversa a respeito deles. Nesse primeiro momento, entender então
Olha, essa é a ideia, né, do espelho côncavo e o convexo, e que o foco vai ser sempre a metade da distância CV. O segmento de reta CV dividido por 2. Perfeito? Ou metade do raio de curvatura. Metade do raio de curvatura. Legal? É isso aí, galera. Valeu, até já!